Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, nós bem entendemos que o senhor fala em estabilidade quando fala do recuo da bancada do Partido Socialista relativamente à taxa de tributação das mais-valias. Quer o Sr. Secretário de Estado, quer o deputado Eduardo Cabrita, o que querem é esconder uma coisa que se tornou visível hoje de manhã. É que em matéria orçamental o PS e o Governo já andam a ser conduzidos pela trela do PSD, que impõe as suas regras e impede esta bancada de votar pela trela, Sr. Deputado, pela trela, a serem conduzidos pela trela do PSD neste orçamento. Senhor Secretário de Estado, senhores deputados, que o PSD e o CDS defendam e tentem alargar o regabof fiscal do offshore da Madeira, nós entendemos e percebemos. Agora, o Sr. Secretário de Estado ontem disse aqui uma coisa muito importante, que é a seguinte: a Zona Franca da Madeira não tem natureza contratual. É verdade, é determinada pela lei. Ora, essa lei é esta Casa que a decide. E, portanto, o que nós propomos é que nós aqui decidamos alterar as regras de tributação de IRC no offshore da Madeira e, pelo menos, aproximemos da taxa de tributação de IRC das empresas no continente em regime de interioridade. Porque é que isto é impossível de fazer? Não é justo num momento de crise. Senhor Secretário de Estado, senhores deputados, porque é que no momento de crise há de continuar a estar isento de tributação de IRC os fundos de investimento em ações? Porquê? É o artigo 26 do Estatuto dos Benefícios Fiscais. Porquê é que os senhores não me aprovam uma proposta nesse sentido do PCP? E porquê é que há de estar isento todo o sistema de reestruturação empresarial, fusões e cisões? Porque é quando continuar a estar isentos de IMT, de imposto de selo, mais, vamos falar de mais-valias mobiliárias. Porque é que não hão de pagar 20% as mais-valias mobiliárias obtidas por fundos de investimento mobiliários? Só pagam 10%, Sr. Secretário de Estado. Porque é que não hão de pagar 20%? Artigo 22º do Estatuto. Porque é que hão de estar isentas as mais-valias mobiliárias de entidades residentes no estrangeiro, mas obtidas em Portugal? Porquê? E, finalmente, porque é que as SGPS, as sociedades de capital de risco e os investidores de capital de risco, hão de ter e hão de continuar a ter isentas as mais-valias mobiliárias que usufruem às centenas de milhões de euros por ano no nosso país? Se os senhores quiserem, mudam já isto, porque tem uma proposta do PCP neste sentido. Senhor deputado Vítor Batista, senhor deputado Afonso Candal, os senhores falam de cortes e quando nós falamos de cortes nos salários, os senhores falam, trata-se de uma adequação de verbas. Pois então adequem as verbas tributando mais quem pode pagar mais. Senhores deputados, ontem tivemos mais de 3 milhões de trabalhadores em greve no nosso país. O que provoca um grande incómodo na bancada do Partido Socialista e bem se compreende, Sr. Presidente, porque é a bancada que vai aprovar em conjunto com o PSD o orçamento que estes trabalhadores ontem contestaram e ontem derrotaram com a sua greve geral. É por isso que se incomodam os deputados do Partido Socialista, porque sabem que estes milhões de trabalhadores das mais diversas condições, com vínculo, precários, jovens, menos jovens, trabalhadores das artes, trabalhadores científicos, quadros superiores, operários, gente de todas as qualificações e de todas as origens, mostraram ontem na greve geral que não querem esta política e que querem outro rumo. Derrotaram a política do Governo e do PSD e derrotaram até
a manobra pequenina que o Governo procurou encenar, pondo nas manchetes dos jornais diários de ontem que já não havia cortes nas empresas públicas para os trabalhadores. Que ontem, aliás, o Governo se encarregou aqui de desmentir rapidamente, que é para não haver nenhuma veleidade. E, portanto, estes trabalhadores derrotaram a política do Governo e do PSD, derrotaram o manobrismo dos que quiseram enganá-los e vão continuar a lutar, porque esta luta não termina aqui, continuará com a contestação às medidas que estão a ser aplicadas. Nós temos um orçamento que prejudica aqueles que mais precisam do apoio da sociedade e do Estado. Ouvimos repetidamente ontem e anteontem ministros e secretários de Estado neste plenário a dizer que não há dinheiro. Não há dinheiro para o abono de família, não há dinheiro para aumentar as pensões, não há dinheiro para as prestações sociais, não há dinheiro para o investimento, não há dinheiro para salários, não há dinheiro para nada. Pois nós temos aqui duas propostas hoje avocadas ao plenário para mostrar que há dinheiro. Só que esse dinheiro o Governo, o PSD e o CDS não querem cobrar porque se trata do dinheiro dos que são ricos, porque se trata do dinheiro dos que são poderosos. Uma das propostas que apresentamos propõe que se taxe à taxa da lei 25% todas as empresas que tenham mais de 50, em grupos económicos e banca, que tenham mais de 50 milhões de euros de lucros. Não são empresas com dificuldades financeiras, não são empresas pequenas e médias, são empresas com 50 milhões de euros de lucros ou mais. E com esta taxa, que é que está na lei, poderíamos ter um acréscimo de receita de 700 milhões de euros, 350 dos quais da banca. E aqui teríamos uma resposta que o Governo continua a não dar a essas afirmações de Ricardo Salgado quando diz que os lucros do BES aumentam porque se paga menos impostos. Há 3 dias que andamos a perguntar ao Governo o que é que acha destas afirmações e há 3 dias que não temos resposta, mas a resposta está na aprovação desta proposta que aqui apresentamos. O Governo limita os benefícios fiscais, mas curiosamente esquece, deixa de fora os benefícios às SGPS e os benefícios da Zona Franca da Madeira, precisamente aqueles que mais convêm à banca, ao setor financeiro e aos grandes grupos económicos. A outra proposta que avocamos ao plenário tem a ver com a questão das mais-valias. No artigo 72 do Código do IRS, há um agravamento em geral de quase todas as taxas, em 1,5 pontos percentuais, de quase todas as taxas liberatórias sobre vários rendimentos especiais, exceto uma. Qual será esta taxa? É a das mais-valias que se mantém inalterada. E o que é curioso é que ontem aqui no plenário de manhã, quando o PCP chamou a atenção para esta curiosa dissonância, o Governo agradeceu a chamada de atenção. Agradeceu que tivéssemos feito notar que não é justo que as mais-valias não tenham este aumento de 1,5 pontos percentuais, como têm todos os outros rendimentos neste artigo do Código IRS. Só que, depois à tarde na Comissão, que estava provavelmente menos visível, o PS fez o favor, com o apoio do PSD, de chumbar a proposta do PCP e de chumbar a equiparação, para que aumente também nas mais-valias aquilo que aumenta para outros rendimentos. Mas nós não deixamos que isso fique enterrado na votação da Comissão e, portanto, vão ter que votar aqui agora esta proposta. Esta que ontem o Governo dizia que era bom, ainda bem que tínhamos chamado a atenção para isso. E que vamos ver agora como é que o PS, o PSD e o CDS vão votar esta proposta que repõe um mínimo de igualdade na taxação das mais-valias. É evidente que este orçamento fica marcado por uma parceria PS-PSD. Uma parceria que serviu para chumbar todas as propostas do PCP, incluindo aquelas com que o PS e o Governo estavam de acordo, como a questão das mais-valias terem o mesmo aumento de tributação do que outras receitas especiais. Uma parceria que serviu para cortar nos salários dos trabalhadores, para cortar no abono de família, para cortar nas pensões, para cortar nas prestações sociais, mas que serviu também
para não introduzir justiça fiscal, uma vez que foram rejeitadas as propostas apresentadas pelo PCP de tributação da banca e dos setores, do setor financeiro e das empresas com mais de 50 milhões de euros de lucro, para que tivéssemos um mínimo de justiça fiscal no nosso país e não continuassem a ser os trabalhadores a pagar o fundamental daquilo que é a receita fiscal. Esta parceria é tão grande que mesmo agora ouvimos o Sr. Deputado Afonso Candal a usar como argumento para justificar exatamente o discurso do Dr. Passos Coelho, de que isto não é para ajudar mais ninguém, senão para ajudar o país. Pois bem, Sra. Presidente, Srs. Deputados, um orçamento que penaliza os salários e as reformas, que corta no investimento e por isso vai agravar o desemprego e vai criar a recessão económica, não ajuda ao país. Um orçamento que mais uma vez agrava as desigualdades, não ajuda ao país. E é porque ele não ajuda ao país que nós continuaremos a lutar contra ele nos votos de hoje e de amanhã e naquilo que vai ser a luta contra a concretização das medidas que ele inclui.